o que acontece realmente quando um cristão ele tem relação sexual antes do casamento. Então a gente vai mostrar que dentro da Bíblia, sem achismo, sem opinião, o que acontece, tá entendendo? Não é sobre prazer, não é sobre regras, é sobre o que se rompe dentro do homem quando ele desobedece a Deus. A pergunta aqui não é todo mundo faz. A pergunta aqui, ela é bíblica. O que esse pecado aqui produz espiritualmente em quem pratica? Deu para entender? Porque as escrituras aqui, Deus nunca chama algo de pecado sem revelar as suas consequências invisíveis. Entendeu? E sem apontar aqui um caminho de redenção. Quando esse tema aqui ele aparece no meio dos cristãos, aparece três grupos de cristão. Presta atenção. O primeiro grupo, ele diz, é errado, mas não sabe explicar por que é errado. Tem tradição, mas não tem aí um entendimento por que é errado. E o segundo grupo diz, Deus entende tudo. Deus entende, irmão. Não é verdade? Aquele irmãozinho que fala que Deus entende tudo, isso e aquilo, e transforma aqui a graça de Cristo em permissão, esse segundo grupo, para continuar no pecado, continuar errando. E o terceiro grupo aqui, ele sabe que é errado, mas continua caindo não por rebeldia, mas por carência, né? Solidão, pressão emocional e falta de discernimento espiritual. Está faltando discernimento espiritual na vida desse terceiro grupo. Eu vou ler para você aqui em Hebreus, presta atenção, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o que dá para nós entender aqui nesse contexto? Foi escrito aqui para cristãos, tá entendendo? Do Novo Testamento, não para judeus da lei antiga. Então, aqui o autor aqui, ele está ensinando aqui duas verdades aqui centrais. O casamento, primeiro, o casamento aqui é uma aliança santa diante de Deus. A primeira verdade. E a segunda verdade aqui, a intimidade aqui sexual foi criada para existir, tá? Dentro dessa aliança. Então, não pode ser fora dessa aliança, que é o casamento. Pera aí, irmão, a gente tá só na introdução, eu nem comecei o vídeo ainda. Segura aí que tá só na introdução, vai ficar melhor ainda. Isso não é cultura, não é repreensão, é ordem espiritual, é uma ordem do Criador. Antes de avançar, eu preciso deixar aqui algo bem claro, tá bom? Para todo mundo entender esse vídeo aqui. Primeiro, Deus criou o sexo, correto? O prazer não é inimigo da fé. Então o problema aqui não é o sexo, tá? É o pecado. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele não veio destruir o propósito de Deus. Não. Ele veio para restaurar, presta atenção, o que o pecado corrompeu. Então tudo fora do propósito de Deus vai deixar de ser bênção. Passa a ser uma maldição e um instrumento de destruição. Então, irmão Ezequiel, o que realmente acontece? Então agora a gente vai para o vídeo, começar aqui pelo motivo 1, tá? Você vai entender tudinho. Mas antes de prosseguir aqui com esse vídeo aqui riquíssimo em informação, eu peço um grande favor da sua parte, você que gosta do conteúdo bíblico doutrinário, ao qual você vai aprender muito aqui, peço humildemente, curta, irmão, é de graça, curta, compartilha esse vídeo, porque essa informação aqui, ela merece ser compartilhada. Agora vamos para o vídeo. Motivo 1. O pecado sexual sempre
produz perda. Então o pecado sexual aqui, ele não termina no ato. Ele sempre pede algo em troca, entendeu? Então agora a gente vai pegar a nossa Bíblia aqui e vamos começar aqui a estudar a palavra de Deus. Vamos lá, na tela. Pega a Bíblia, pega papel, caderno. 2 Samuel, capítulo 11. Ele caiu por autoconfiança. A maioria de vocês conhece essa história aqui. E também por se afastar aqui do temor de Deus. Quando o homem se afasta do temor de Deus, o que era pecado para ele passa a não ser pecado mais. Essa é a grande verdade. Tem pessoas que estão pecando, no fundo, ela sabe, ela sente que algo não está certo, mas ela continua pecando. Então Davi começou ali olhando, ele não vigiou. E aquele olhar de Davi acabou gerando um desejo. Então o desejo alimentado, ele gerou o pecado, que fez Davi cair. Então o que Davi perdeu? Davi perdeu a intimidade, com Deus, a autoridade espiritual dentro da sua casa, da sua própria casa, entendeu? Ele perdeu aqui o discernimento para corrigir os próprios filhos dele, tá? Um filho, paz no reino e clareza aqui no chamado. Então, Davi, ele teve várias dificuldades quando ele se envolveu ali com aquela mulher. Vocês conhecem a história? Ele desejou aquela mulher e acabou ali pecando com aquela mulher. Então, Davi sofreu as consequências do pecado, como eu falei para vocês aqui. Então, quando a pessoa, ele ou ela, está nessa prática aí do pecado, praticando o sexo sem ser casado, tudo isso pode vir sobre o teu casamento. É a primeira por enquanto, tá bom? Na verdade, seu relacionamento, porque você não é casado, você vive junto com essa pessoa, mas você não é casado. Então, tudo aqui começou com um pecado sexual. Tá entendendo? Davi teve relação com aquela mulher chamada Betseba, e Davi se deitou com ela. Então, a Bíblia aqui nos ensina algo muito sério. O pecado sexual nunca fica aqui isolado. Vocês estão entendendo? Ele sempre rouba algo que você tem. Então você só percebe quando já perdeu. Às vezes você nem percebe. Você só percebe quando você já perdeu aí esse algo. Vamos aqui para o motivo 2 do nosso vídeo aqui. Vou botar tudo na tela para todo mundo entender. Vamos lá. Motivo 2. O pecado sexual treina o coração na desobediência. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele disse aqui em João, capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, é escravo dele. Nós sabemos que a relação sexual antes do casamento é pecado. Não é a palavra do irmão Ezequiel, é a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia com os irmãos aqui. E o próprio Jesus Cristo, ele disse aqui em João 8:34, todo aquele que pratica o pecado, ele se torna um escravo do pecado. Tá entendendo? Talvez eu estou falando aqui com pessoa que você mora junto e você está nessa situação, porque você não é casado com esse homem, você não é casado com essa mulher. Você tem que consertar essa situação aí. Você tem que regularizar isso aí direitinho para você ficar na benção, na presença do Senhor. Tá entendendo? Esse vídeo aqui não é para pesar sua consciência, é para libertar você. Não é para pôr medo em você. É para trazer a verdade aqui para você que está vivendo nessa situação e talvez não sabia. Ah, irmão Ezequiel, não sabia. Agora você sabe, tá bom? Então você sabe e você larga. Você corrige isso aí, tá bom? Então dá para entender que o sexo antes do casamento ensina o quê? Um padrão perigoso, tá? Ele satisfaz aí os desejos da carne, mas não tem uma aliança. Você não tem compromisso com essa pessoa. E biblicamente, isso está fora do padrão de Deus, porque o sexo ele tem que ser feito
dentro do casamento, tá? Entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher, casados. Esse é o padrão de Deus. O apóstolo Paulo, ele explica isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 até o 3. Olha aí. Então dá para entender que o sexo, ele foi criado como expressão aqui de entrega, né, dentro da aliança, não como consumo aí do outro, tá entendendo? Quem aprende prazer sem compromisso normaliza limites quebrados, enfraquece o domínio próprio, acostuma o coração a o quê? A desobediência a Deus, a desobediência à palavra do Deus Todo-Poderoso. Você está gostando desse vídeo? Está se agradando? Está aprendendo? Porque aqui só tem Bíblia. Eu não estou falando nada de mim aqui. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia e falando aqui diretamente de dentro da palavra de Deus. Então vamos aqui para o motivo 3. Motivo 3 para os irmãos aqui, para os irmãos aprender mais, para os irmãos compreender melhor aqui esse vídeo. Motivo 3. Pecado sexual apaga a vida espiritual. Então vamos aqui para Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Afirma: o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Está dizendo aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Ele faz o quê? O pecado, uma vez consumado, está dizendo que gera a morte. Então, nem sempre essa morte é uma morte física, tá? Muitas das vezes é uma morte espiritual. Aí, quando chega a morte espiritual, a oração aqui perde profundidade, a palavra perde o sabor, o louvor não toca mais o coração, tá entendendo? A consciência se cala, a presença de Deus, ela parece distante. Então, tudo isso acontece com a pessoa quando essa pessoa ela está morta espiritual. Por que que essa pessoa ela morreu espiritualmente? Porque ela está na prática, nessa prática. Isso é mais sério do que você possa imaginar. Então, eu peço você, ponha a sua casa, a sua vida, a sua relação em ordem. Se você está vivendo essa situação, case, irmão, case, mas case direitinho. Quer aprender sobre o casamento? Eu vou deixar um vídeo aqui no final, você vai aprender sobre o casamento. O que é o casamento? Depois que terminar esse vídeo aqui, você corre lá e assiste lá, você vai entender de verdade o que é o casamento, tá bom? 1 Tessalonicenses aqui, capítulo 5, versículo 19, diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. O pecado sexual aqui, ele apaga o Espírito Santo aos poucos da sua vida. A pessoa continua frequentando a igreja, mas já não vive uma vida íntima com Deus. Ela perde a presença do Espírito Santo de Deus. Ela perde a vontade de fazer as coisas para Deus. É a consequência desse pecado. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Se você ainda é virgem, isso não é atraso, tá bom? É proteção, é honra, é obediência. Se você já caiu, continua caindo, não vai curar sua dor, vai apenas aprofundá-la. Mas ouça isso aqui com atenção, com o coração aberto, com os ouvidos abertos também. Tá bom? Para você receber isso aqui. Existe graça, existe perdão, existe restauração. Não somos salvos pela nossa pureza. Somos salvos pela obra de Cristo Jesus lá na cruz. Então, se você caiu, há perdão, tá bom? Em Jesus. Se você luta
a força no Espírito. Se você quer recomeçar, a graça suficiente hoje. Você crê nisso? Se você crê, diga eu creio. Diga nos comentários, eu quero mudança. Eu quero abandonar esse pecado. Jesus não te rejeita, mas ele também não te chama para permanecer no pecado. Ele te chama para você sair do pecado. Ele te chama para a vida, santidade, restauração. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar profundamente no teu coração e você possa ter uma mudança. Você não sabia, você não tinha talvez, esse conhecimento, mas a partir de agora você tem esse conhecimento. Você ouviu a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não pode permanecer na mesma situação, tá? Você tem que dar um basta nisso. Você conhece a palavra de Deus agora. Você conhece a verdade. Tá bom? Se você permanecer no pecado, aí já é uma escolha sua. Eu não posso fazer nada. A minha parte eu estou fazendo. Alertando aqui todos vocês. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi relevante para você, agregou na sua vida, eu peço um grande favor, irmão. É de graça. Pega esse vídeo e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece aí que está precisando ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar, tá bom? Se levantar, se livrar desse pecado, porque esse pecado é muito perigoso e está destruindo muitos dentro das igrejas e fora também. Eu espero você no próximo vídeo. Tá bom? Se assim Deus permitir. Gostou do canal? Se inscreva para receber mais conteúdo aqui relevante como esse conteúdo aqui. Tá? O nosso canal aqui é Sã Doutrina, Oração, Ensinamento da Palavra de Deus. Se inscreva para crescer a nossa comunidade, para crescer a nossa família. Comenta aqui embaixo aqui, agora eu quero ver. Quem assistiu até o final, quem fica aí comigo até o final, até eu dizer amém aqui. Comenta aqui de que lugar do Brasil ou do mundo você está me vendo para me agradecer você. Comenta aí, eu quero saber onde está chegando esse vídeo. É muito importante para nós aqui do canal aqui. Comenta aí. Que Deus abençoe você. Gratidão. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Que Deus abençoe. Forte abraço. Teu irmão Ezequiel. A paz do Senhor. Deus abençoe.